Pronto. Tá? Estamos gravando. Tá, então eu vou pedir, por gentileza, se vocês me permitem, ao João Pedro, a Lívia, Renan, Daniel, todo mundo que já colocou nome e matrícula, coloca de novo, por gentileza, para a gente conseguir baixar essa informação depois. Desculpa aí. Isso, que aí a gente consegue fazer passar a lista para o Thiago, tá bom? Já tem mais gente aqui na sala de espera, já tem gente entrando. Somos 14 agora. Eu tô tendo. Você tá me ouvindo, Milton? Tô ouvindo. Está ouvindo também, Samara? Tá bem? Não, é porque aparece aqui para mim, eu tô com um pouco de dificuldade, só aparece a sua tela de imagem. Eu não vejo a parede nem os demais participantes. Eu tô com o áudio funcionando, assim. Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Inclusive... Eu vou sair e entrar novamente para ver se melhora um pouco aqui, tá? Tá bom. Inclusive, tem um pessoal aqui no WhatsApp falando que não está conseguindo ouvir nada. Ricardo? Eu estou conseguindo ouvir. Tá. Veja bem. Não está conseguindo ouvir. Está conseguindo ouvir. Está funcionando normalmente. Para mim também. Para mim tá funcionando, estou conseguindo ouvir bem. Para mim tá a mesma coisa. Larissa Manger ouvindo normal. Maravilha, tá ótimo. Talvez tenha alguma dificuldade operacional aí com o sistema, né, com o aplicativo, mas é bem simples, assim, habilitar. Ok. Ai. Deixa eu ver aqui. Quem está chegando, estou pedindo para já deixar o nome completo e número de matrícula para horas AAC. Tá? Estamos dando essa instrução para todo mundo que está chegando. Por favor. Agora eu entrei, acho que sem precisar. Eu estou como no Teams, com várias pessoas participando. Maravilha. No mesmo Lucas, eu vi que você entrou agora. Quem está entrando, estou pedindo, quem precisar de hora AC, deixar o nome completo e número de matrícula do lado. Tá bom? Vocês vão fazer isso de forma automática, né? Depois baixando isso aí, né? Isso, o Ricardo vai baixar para a gente. Agora eu não vejo ninguém. Nem eu, minha câmera desativou aqui, mas foi aqui o Ricardo que deu uma desativada aqui também, mas é para organizar as coisas. Não, eu não mexi em nada, não. Ah, não? Então foi a meu que foi sozinho. Deixa eu ligar aqui. Eu tô com as duas mãos amarradas para trás. Ah, tá. Hamilton. Tá. Eu vou fazer o seguinte, já temos 5 minutinhos. Eu vou começar, então, a apresentação e os procedimentos de rotina. E aí eu já depois passo a palavra para você, Samara, se quiser, e aí a gente passa a palavra para Maria Cláudia, tá bom? Posso começar? Tá bom, gente. Boa tarde a todas e a todos que estão chegando agora. É realmente um prazer, é uma honra muito grande, uma satisfação muito grande poder abrir o nosso semestre de encontros e de eventos promovidos pelo nosso grupo de pesquisa.
aqui da Faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, do campus Nova Friburgo. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, nesse momento de muita aprovação que a gente está tendo que passar de forma coletiva, o nosso grupo teve que se reinventar, a gente teve que, de alguma maneira, se adaptar a esse período difícil que a gente está passando, para pelo menos não deixar essa proposta morrer, para não deixar o nosso ritmo de encontros ele se acabar, né, e simplesmente por uma questão de momento. Acho que, pelo contrário, eu e a Samara, a gente conversou sobre isso, inclusive, sempre que eu puder fazer essa referência eu faço, porque partiu dela, né, essa força da gente retomar o grupo, e aí ela falou, não, vamos tocar isso para frente, vamos tentar levantar isso aqui, e aí a gente resolveu fazer uma dinâmica para o nosso grupo de pesquisa em que a gente pudesse também trazer pessoas para falar de alguns temas específicos que tivessem a ver com a pandemia. Eu vou apresentar brevemente a Maria Cláudia. Inclusive, eu posso te chamar, se me permite, Maria Cláudia, te chamar carinhosamente de MC? Permito, está autorizado. Tá bom. Porque Maria Cláudia é um nome que eu acho um nome muito bonito, mas o MC, ele, não sei, também é maravilhoso para a gente já fechar. A MC é uma pessoa muito querida, Maria Cláudia, uma professora talentosíssima. Lendo aqui o nosso mini currículo, ela é doutoranda e mestra em Direito Penal pela USP, ela é bacharela pela mesma instituição, também na USP. Ela escreveu o livro Lei Maria da Penha e Princípio da Subsidiariedade, diálogo entre um direito penal mínimo e as demandas de proteção contra a violência de gênero no Brasil. Isso foi a dissertação de mestrado dela, premiada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Isso é um motivo de honra muito grande para os alunos que não conhecem o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM. Ele é um dos núcleos de estudo desse país, é um núcleo de pesquisa, é um instituto de referência. Ele possui talvez a maior biblioteca de direito penal da América Latina, e isso é um motivo de muita honra mesmo, porque por um trabalho ser premiado pelo Instituto é porque ele é um trabalho de muito vigor acadêmico, muito fôlego e muita qualidade, né? E é legal a gente poder apresentar bons trabalhos e bons autores, porque o aluno, muitas vezes, de graduação, ele não está acostumado com esse nível de leitura. Muitas vezes ele pega o manual mais geral, ou, de repente, até aquele professor que, enfim, lançou um manual recentemente, é um professor conhecido, mas que carece um pouquinho ali de fôlego acadêmico para algumas conquistas que são bastante importantes. Então, tenham em mente que a palestrante que vocês estão conhecendo hoje, além de ser uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, é também uma pesquisadora competentíssima e renomada, e eu tenho muita satisfação de poder recebê-la hoje com a gente. Além, claro, das nossas parcerias musicais, que é uma coisa maravilhosa também, que nos complementa e nos enriquece. Ela é também advogada e, enfim, finalizando aqui a apresentação curricular, eu queria passar a palavra para a professora Samara Taide, que também é uma amiga muito querida, uma pessoa também incrível, e isso tudo torna o dia de hoje muito especial. Samara, sua vez. Obrigada, Milton. Obrigada sempre por se remeter. Acho que o incentivo não foi meu, o incentivo foi em conjunto, né? Nós que aí optamos pela docência, por trazer aos alunos essa oportunidade. Eu acho que nós nunca tivemos tanto alunos, né, no nosso pesquisa, tantos interessados. Estou vendo aqui também muitas pessoas que não são do grupo, mas um nome, né, uma pessoa tão renomada no assunto, não poderíamos deixar de fazer um debate público, né, para que as pessoas pudessem ter essa oportunidade. Professora Cláudia, desde já, muito obrigada pela sua disponibilidade. Esse encontro, acho que não seria diante das nossas vidas
eu acho que não seria possível no modo presencial, mas vamos ver o lado positivo da pandemia. Né? Também sou advogada militante, atuante na área, e tenho certeza que vou aprender com o nosso debate hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Inclusive, a Samara ela é presidente da Comissão de Direito Penal da OAB de Nova Friburgo, que é um título que ela carrega com muita honra e com muito merecimento, viu? Porque ela é uma advogada que é um exemplo para os nossos alunos, viu? Então, assim, Confesso que eu é estou muito... o currículo para a professora Maria Cláudia. Nossa, gente, mas eu estou muito bem acompanhada aqui. Bom, Maria Cláudia, com você, querida. Pode Na começar. Comissão de Direito Penal da OAB Nova Friburgo, e nós militamos bastante em relação ao combate, inclusive institucional, dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Civil. Estávamos debatendo isso na nossa última reunião, então a comissão é bem atuante nesse aspecto. Ai, fantástico. Nossa, pessoal, muito obrigada por essa recepção. É um prazer estar aqui com vocês. Só para a gente começar, né, a manusear esse aplicativo, que é a nossa via de contato agora, tem muita coisa nova, muita coisa na tela, para a gente precisar se acostumar. O que eu vou fazer vai ser, antes de mais nada, compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz para guiar essa nossa conversa, mas destaco desde já que é um momento que eu quero a participação de vocês. Vou pedir essa participação ativa, inclusive durante essa apresentação e depois uma abertura para o debate. Então, bom, sejam todos e todas muito bem-vindas. O tema que a gente vai enfrentar hoje, ele é um tema muito difícil, né? Então, a gente pensa às vezes, poxa, não bastasse a gente estar num momento de pandemia, a gente vai falar de um tema tão árido, um tema tão difícil da gente enfrentar, mas eu acho que quando a gente opera o direito penal, e em especial quando a gente opera essas temáticas, é um chamado, né? Quase como um chamado para que a gente enfrente esse tipo de tema. Então, agradeço desde já, então, o professor Hamilton, a professora Samara, e a gente vai falar de um tema aqui hoje que é uma pandemia em cima, né, de outra pandemia, o fenômeno da violência doméstica nesse período que a gente está vivenciando, assim como a Covid-19 é mundial. Então, a gente tem relatos na Itália de um aumento desse tipo de violência, também nos Estados Unidos, Canadá, China, e a realidade daqui de São Paulo, ela, que é a que eu tenho uma oportunidade um pouco mais de acompanhar de forma mais próxima, ela é bem periclitante. Assim, a gente tem dados do Ministério Público de São Paulo falando que em uma semana de pandemia, o volume de trabalho era o equivalente a de 2 meses, né, nas varas de violência contra a mulher. Mas antes disso, eu queria que a gente tentasse começar de uma forma mais leve, né? Então, eu convido vocês, todos e todas, a pegarem o celular de vocês e entrarem no navegador do celular nesse site que eu coloquei na tela. Esse site se chama menti.com. É só vocês pegarem o celular e digitarem menti.com. E nesse campo, quando vocês fizerem isso, vai aparecer a demanda para que vocês insiram o código, e o código a ser inserido é esse que está aí, 9383471. E qual é essa minha proposta? Assim, né? Eu não romantizo pandemia, eu não acho que nada de bom aconteceu aqui, enfim, mas dinâmicas mudaram, e isso é fato. E eu queria ouvir de vocês, saber de vocês, se teve espaço para algo lúdico dentro desse contexto. Então, vocês têm aí, quando vocês fizerem esse procedimento, menti.com, e inserirem esse código, que vocês coloquem até 3 entradas de coisas que vocês fizeram, coisas novas que vocês puderam fazer nesse período de pandemia. Vou aguardar um pouquinho. Aí as respostas apareceram.
Encontrar um novo amor na pandemia, isso é realmente muito habilidoso da parte de quem escreveu, porque com o distanciamento social, essa pessoa foi realmente habilidosa. A gente teve aí cozinhar, a palavra ela pareceu um pouquinho maior justamente porque mais gente inseriu, né? Então, nossa nuvem de palavra ficou com um destaque aí para cozinhar. Temos muitos chefes da quarentena por aqui. Yoga, então, meus parabéns para quem conseguiu sair do sedentarismo mesmo nesse período. Conheço pessoas até que se lesionaram fazendo atividade em casa e eu me defendo falando, não, o sedentarismo é muito mais seguro. Ler livros não jurídicos é algo importantíssimo para a nossa sanidade mental. Vício em jogo eletrônico acontece, mas meus parabéns aí por manter o distanciamento social. E aprender alemão, alguém foi muito corajoso nessa nossa pandemia. Jogos, estudar muito. Parabéns para a pessoa que conseguiu concentração para no meio disso tudo ainda conseguir estudar. Bom, enquanto essa nuvem vai se completando, eu só quero falar para vocês o que é essa atividade que eu propus, né? Uma atividade check-in, como a gente gosta de chamar, porque, como vocês devem se lembrar, na época que a gente pegava avião, quem já pegou avião, né? Num passado bem distante, quando a gente fazia check-in, significava que a gente ia embarcar. E é esse convite que eu faço a vocês agora, que vocês estejam aqui conosco, né, que nós possamos compor aqui esse encontro e embarcar na próxima hora ou hora e pouquinho debatendo esse tema. Então, a gente teve aí várias participações, agradeço a todos e todas que participaram. A gente vai ter mais momentos assim, então guardem aí o celular, que em breve a gente vai voltar a esse aplicativo. Nossa, olha só como cozinhar foi muito, muito bem sucedido, enfim. Parabéns, pessoal. Seguindo um pouco, então, já entrando no nosso tema, eu destaco aqui um dado muito impactante que veio do CNJ do ano passado, e é um dado que traz que 71,8% dos casos de violência contra a mulher se dão no ambiente doméstico, né? Esses dados, eles saltam aos olhos, a gente vê que era ainda no momento de pré-pandemia, a gente vai discutir como isso está hoje em dia, né? Mas, em geral, a gente tem um autor muito bem conhecido quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher. O autor é um cônjuge ou ex-cônjuge, companheiro ou ex-companheiro. A violência doméstica, ela tem esse nome não porque ela aconteça necessariamente no espaço de casa, né? A gente fala, na verdade, é uma de convivência doméstica. Pessoas com quem a mulher divide laços de afeto e ou de confiança, né? Então, por exemplo, uma criança pode ser vítima de violência doméstica de um avô, de um padrasto, de um tio, né? Uma menina. E pessoal, acho que está vazando um pouquinho de som, se vocês puderem deixar no mudo, agradeço. Muito obrigada. E eu acho que esses dados eles são interessantes porque eles nos confrontam com uma questão que a casa nem sempre ela é esse local privilegiado de afeto, né, de segurança. Isso nunca foi verdade. Se vocês pesquisarem, né, os índices de abuso infantil, eles se dão, na sua maior parte, em ambiente doméstico e, enfim, efetuados por pessoas do convívio familiar. Nem preciso entrar aqui no mérito de pessoas LGBTQ+, o quanto o espaço de casa muitas vezes é desafiador e a possibilidade de estar em casa ela é interrompida por uma expulsão ou não necessariamente uma expulsão, mas por tratamentos ríspidos que fazem com que a pessoa precise se retirar, né? Então, é importante que a gente verifique que nem sempre a casa é um lugar seguro. Então, a indicação de hashtag Fica em Casa na pandemia, ela é especialmente dura para esses grupos de pessoas que não têm a casa como um local privilegiado de manifestação de segurança. E a violência doméstica, ela nada mais é do que uma discriminação de gênero. O que a gente fala é que é uma manifestação extrema desse tipo de discriminação
mas que traz em si diversas outras formas, né? Então, por exemplo, salários menores para as mulheres também são formas de discriminação de gênero, hipersexualização feminina na mídia é uma forma de violência, a exclusão dos espaços de poder também é uma forma de discriminação e de violência simbólica. Então, em que se funda essa discriminação de gênero? Na expectativa a respeito do cumprimento de diferentes papéis sociais. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Que da mulher, desde criança, nós somos educadas para ter sempre uma atitude de passividade, uma palavra doce, olhar as coisas por uma perspectiva afetiva e de perdão. Por outro lado, os homens são socializados muitas vezes para a agressividade, para a violência. Então, a primeira resposta diante de um confronto, o sinônimo do macho, né, é aquele que resolve as questões na base da agressividade e da violência. E isso tudo, assim, a gente está inserido, né, numa cultura que é machista. Então, com isso eu não quero dizer que homens são machistas, eu quero dizer que nós todos e todas estamos inseridas em uma superestrutura que compartilha esses valores que desvalorizam a figura da mulher, né? Isso faz com que a mulher acabe sendo excluída de espaços públicos, e espaços públicos de decisão eram justamente aqueles em que a gente poderia alterar esse cenário, né? Então, retirar a voz feminina acaba sendo bastante estratégico para a manutenção desse status. E, além disso, a gente vê a desvalorização daquilo tudo que se liga simbolicamente ao ambiente doméstico. Então, trabalhadores e trabalhadoras domésticos têm salários muito pequenos, pessoas que são voltadas a trabalhos de cuidado também têm salários menores. A gente vai falar mais um pouquinho adiante desses trabalhos de cuidado, de tão centrais que eles são. Mas, por hora, eu queria falar com vocês a respeito da Lei Maria da Penha. A Lei 11.340, eu arrisco aqui com alguma chance de acertar que todos e todas já ouviram falar dessa lei, não necessariamente acessaram, não necessariamente leram, mas já ouviram falar. E por que eu faço por que eu dou esse chute, né? Porque o próprio IPEA, que é um instituto de pesquisa aplicada, ele já indicou que a Lei Maria da Penha, ela conta com 99% de conhecimento no Brasil. Ou seja, se você pergunta para alguém no interior de Rondônia, o que é a Lei Maria da Penha? Alguém vai falar, é a lei que fala de bater em mulher, não é? Enfim, mesmo que nessas poucas palavras, nessa simplificação, a lei tem uma penetração muito importante na nossa sociedade. Essa lei é um diploma que é referência em direito das mulheres em todo o mundo, então é algo para a gente ter realmente orgulho no Brasil. Ela é uma resposta a décadas de luta do movimento feminista por aqui, né? O que é interessante é verificar que a Lei Maria da Penha, e o movimento feminista no Brasil, ele é muito desenhado, muito pautado nesse enfrentamento de violência doméstica. E algumas pessoas podem pensar, poxa, mas o enfrentamento de violência de gênero não é eminentemente pautado no enfrentamento da violência? Não, existem outras pautas possíveis que não tiveram muita adesão aqui no Brasil, como, por exemplo, luta por direitos reprodutivos mais amplos, né, para a mulher. Que eles estão sempre em perigo aqui no Brasil. A gente teve muito recentemente um recrudescimento, inclusive, das possibilidades do aborto legal. Mas, enfim, no Brasil, quando a gente pensa em movimento feminista e a gente pensa em iniciativas de advocacy, de lei, imediatamente a gente pensa na Lei Maria da Penha. E é uma lei que ela não é penal. Ela tem diversas temáticas, ela aborda em diversos dos seus artigos o direito penal, o direito processual penal, mas ela é uma lei muito ampla, muito global a respeito dos direitos da mulher, né? Ela prevê instrumentos, por exemplo, como abrigo para essas mulheres que não podem ter um local seguro fora da sua casa, abrigo também para esses filhos, né? Porque a mulher, ela nunca sai sozinha do ambiente da violência.
Além disso, ela prevê uma assistência social, uma assistência de saúde, até um respaldo no que diz respeito à manutenção do seu emprego. Existem diversos tópicos que ainda carecem de regulamentação, né? Mas o que eu mais gosto é a previsão de grupos de homens para debates a respeito de masculinidades tóxicas, né? Grupos de homens agressivos. Então, é um aceno que a Lei Maria da Penha dá para que a gente saia da ótica do direito penal como fonte de resolução de todos os problemas, né? Então, a lei, inclusive, indica, não, a gente pode ter grupos de discussão para reconstruir essas formas de ser homem sem acessar a violência como primeira resposta. E a Lei Maria da Penha, ela traz, no seu artigo 7º, algumas formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. E vocês podem notar que não é um rol fechado, não é um rol exaustivo. A lei enumera essas 5 formas como um exemplo, né? Como exemplificação das violências que são mais frequentes. Mas no artigo 8º, se vocês eventualmente tiverem curiosidade de ver a lei, fala-se até de violência simbólica contra a mulher, de representação na mídia. Mas, bom, essas 5 modalidades de violência, por assim dizer, eu acho que vale a pena comentarmos um pouquinho. Antes de mais nada, tem a violência física, né? É aquela que a gente identifica imediatamente como violência doméstica, a que rompe os muros da casa, em geral. Sempre que a gente pensa em Lei Maria da Penha, vem no nosso imaginário a imagem, né, de uma mulher com um hematoma no rosto, com escoriações. Então, é o tipo de agressão que mais facilmente se percebe entre as pessoas que a mulher convive nos espaços em que ela circula. A violência psicológica, ela é muito assemelhada ao nosso tipo penal de ameaça, né? Então, chantagens. A violência sexual, ela precisa ser debatida não apenas com relação a pessoas desconhecidas, mas também dentro de relacionamentos, e esse é um grande empecilho no nosso enfrentamento da violência sexual, né? Porque às vezes quando as mulheres estão dentro de um casamento, de um namoro, o sexo é visto como um débito conjugal, e a mulher ela não consegue enxergar que ela está sendo vítima de algum ato forçado ou violento, porque isso seria algo como um dever de toda mulher, né? A violência patrimonial é aquela por meio da qual o homem controla os rendimentos da mulher, e se a gente está inserido numa sociedade em que ter dinheiro é ter poder, é gravíssimo você limitar, né, essa autonomia financeira. E, por fim, a violência moral é aquela que se volta a desconstruir a figura pública da mulher, desmoralizá-la, e aí a gente pode falar até da violência de exposição de imagens íntimas e exposição da mulher também em redes sociais. E eu trouxe aqui diversas violências que a gente pode falar. Nem toda violência ela é criminalizável. Às vezes, algumas violências simbólicas elas não estão abarcadas pelo Código Penal, mas não é por isso que elas são menos dolorosas, né? Algo que a gente ouve com frequência no acompanhamento de vítimas de violência, as mulheres falando assim, o tapa foi o de menos, o soco foi o de menos, porque o corpo sara, o hematoma vai embora, o que dói foi a atitude. Então, sempre tem um componente moral por detrás de um soco, sempre tem um componente moral por detrás de um estupro, né? Esse tipo de violência, ele comunica algo como ponha-se no seu lugar, devolva-se ao seu papel de passividade, devolva-se ao seu papel de afetividade, enfim. Então, trouxe aqui alguns exemplos, né? Falar que a mulher está ficando louca, controlar e oprimir, expor vida íntima, atirar objetos. E aqui só faço um parênteses, né? No meu doutorado, eu investiguei crimes de feminicídio no júri, como que é construída a imagem da mulher
pelo defensor, pelo promotor naquele momento do júri. E é muito curioso, salta aos olhos a quantidade a recorrência de celulares quebrados na relação. Assim. Então, no histórico daquela mulher, sempre tem falando, aquele homem quebrou o celular. O celular, hoje em dia, ele é uma via de comunicação com uma nova dimensão de existência, né? Então, quebrar esse aparelho pode, sim, significar algo, uma mensagem importante, né? Então, controlar dinheiros ou reter documentos, impedir que a mulher engravide ou obrigá-la a abortar, enfim, todas essas são manifestações de violência simbólica, algumas criminalizadas, outras não, mas nem por isso menos relevantes. Indo adiante, trouxe aqui para vocês essa tela para discutir um fenômeno que em geral acontece quando as pessoas estão em relações abusivas com violência, né? É o que a gente chama de ciclo da violência doméstica. A gente tem, em geral, um momento em que a violência acontece, depois é possível que aquela relação se reestabeleça, o homem a procura, pede perdão, promete mudar, promete que aquilo nunca vai acontecer, e ocorre uma fase de que a gente chama apelida, né, de lua de mel. Então, seria um momento de reconstrução daquilo que foi partido, um momento de refazer aquela relação, permeado por carinho, permeado por troca de presentes, até a próxima crise que culmina ou pode culminar numa nova violência. Em geral, os feminicídios acontecem por uma agudização desses momentos de violência. O que eu quero dizer? Eventualmente, é uma mulher que sempre ela recebe um grau de violência física quando isso acontece. Em algum dia, essa violência física foi excessiva e a mulher veio a falecer. Esse é o caso clássico de feminicídio. No meu campo de estudo no doutorado, 100% dos casos de feminicídio, as mulheres tinham um histórico de violência, de estarem inseridas em uma violência doméstica, em um ciclo de violência. E por que isso faz com que a gente tenha o ímpeto de culpabilizar essa vítima? De falar, poxa, mas se você sabia que isso sempre acontecia, se isso era bastante recorrente, por que você não saiu dessa relação? Então, essa perspectiva, né, de falar, poxa, se essa pessoa está num ciclo, então quer dizer que a violência é previsível? E isso faz com que as mulheres sejam culpabilizadas, né? Poxa, se ela não saiu de casa, então será que ela sofreu dessa forma porque ela mereceu, porque ela não tomou uma atitude? Então, essa é uma armadilha que esse tipo de violência, esse fenômeno, traz, né, consigo, essa culpabilização da vítima. Mas, enfim, é muito importante a gente sempre olhar para uma mulher vítima de violência doméstica, vítima e que esteja dentro de um relacionamento abusivo com componentes violentos, que a ruptura não é simples. E, além disso, essa ruptura ela não elimina por completo os riscos. Muitas vezes, a violência física ela vem acompanhada de ameaças. E isso é corroborado pelos dados. Porque em muitos momentos em que a mulher tenta eliminar por completo, ou enfim, distanciar-se por completo daquela relação, é que ocorre o feminicídio. A gente ouve com muita frequência e vê com muita frequência nesses processos que resultam na morte ou numa tentativa de homicídio da mulher, a frase dita pelo companheiro ou ex-companheiro que é: se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, esse tipo de expressão, né, que coloca a mulher num local, né, de coisa, no status de coisa, faz com que a gente precise contemplar que não é simples sair de uma relação com uma pessoa muito violenta. Às vezes é justamente a iniciativa de ruptura que vai colocar essa mulher num risco muito grande. Então, não existe uma fórmula
para você acessar essa pessoa, para essa mulher sair dessa relação, e fica sempre a sugestão que a gente olhe para essa situação de uma forma empática e não com julgamento para essa mulher, né? Então, como eu mencionei no começo, agora demarcando a metade dessa apresentação, quero que vocês, por gentileza, peguem novamente o celular e, se vocês mantiveram o navegador aberto, talvez essa enquete já tenha aparecido. Para quem entrou agora na nossa conversa ou fechou o navegador, peço que vocês entrem aí no site menti.com e insiram esse código 9383471. Já tem gente respondendo. E aí eu queria perguntar para vocês uma análise de percepção, assim, né? Como que vocês sentem que tem ocorrido a violência doméstica contra a mulher nessa crise do Covid? Vocês acham que aumentou o número de denúncias, mas diminuiu o número de feminicídios? Aumentou o número de denúncias e de feminicídios? Ou diminuiu denúncias, aumentou feminicídios? Eu vou dar aí mais um tempinho. Nessa barra inferior do nosso quadro, a gente consegue ver o número de participantes. A gente tem 9 pessoas logadas respondendo. Agora 11, já temos bastante participação, 12 pessoas. Enfim, essa é só uma análise de percepção, porque a gente ainda vai discutir esse contexto, né? Então, como eu vinha dizendo, o que aconteceu, na verdade, nesse momento de Covid-19, em que muitas pessoas foram... Um celular tocando, perdão. Em que muitas pessoas ficaram no seu espaço doméstico, convivendo com o agressor, foi o seguinte: a gente teve um aumento explosivo dos feminicídios, e eu trouxe aqui, eu já passo para a próxima tela. Aqui, esses dados são, né, de São Paulo, é a realidade que eu tenho mais proximidade, e esses dados, eles são até junho. Em julho, acabei de consultar, momentos antes de conectar com vocês, que essa explosão foi, assim, de muito mais, assim, a gente teve 160% de aumento no número de feminicídios, mas enfim, a gente aumentou muito os números de feminicídio, mas diminuiu-se o número de denúncias por parte das vítimas. E por que esse contraponto, né? O que está acontecendo? A gente não consegue ter respostas, mas a gente consegue ter algumas pistas. O número de feminicídios, esse aumento tão grande, ele é um indicativo bastante seguro de um aumento, de uma agudização da violência doméstica. Como eu disse em algumas telas atrás, são esses momentos em que a violência fica mais intensa, que em geral se desdobram em feminicídios. Por outro lado, essas mulheres estão no ambiente doméstico, as que puderam ter a migração do seu trabalho para suas casas, estão convivendo cotidianamente com o agressor. Então, como elas vão denunciar? E, enfim, essa diminuição das denúncias, ela foi percebida pelos nossos canais oficiais, né? O Disque 100, Disque 180. Por outro lado, o número de notícias informais de violência doméstica cresceu muito. E por que isso cresceu dessa forma, né? Bom, eu não acho que seja justo a gente dizer que a pandemia é a causa da violência doméstica, do aumento da violência doméstica contra a mulher. A gente nunca pode falar de causas, né, quando a gente fala de crime, a gente pode falar de fatores potencializadores. E essa potencialização, ela, na minha opinião, ela pode ser dividida em potencialização de conflitos e de fragilidades. A respeito dos conflitos, a gente teve uma convivência, né, muito mais intensa com os agressores, que isso, em geral, as violências antes da pandemia, elas aconteciam de forma mais aguda nos finais de semana, né, quando o momento de convivência era maior. Tem um estudo recente no Distrito Federal que identificou que quase 40% dos casos de violência doméstica ocorria
ou no sábado ou no domingo. E, para além disso, esse acirramento da divisão desigual do trabalho não remunerado, do trabalho doméstico. E a gente vai falar um pouco mais disso na próxima tela. Para além disso, a gente teve algumas fragilidades, uma menor vigilância social, né, o que a gente chama de controle social informal. Se, por um lado, a violência física era aquela que, como eu disse, transpunha os muros da casa e a mulher aparecia com um hematoma no rosto, agora as pessoas circulam muito menos, né? Tendem a circular muito menos. E o fato da gente também precisar usar a máscara sempre e ter esse medo constante de ser contaminado faz com que a gente quase olhe menos para as outras pessoas, mesmo quando a gente está na rua, né? Então, essa falta de vigilância social também pode ser uma fragilidade, né, potencializada pelo momento da pandemia. E, além disso, uma maior fragilização financeira. E é importante lembrar que as mulheres elas foram definitivamente afetadas por esse momento de crise que a gente está vivendo. E não adicionei aí, mas enfim, é importante a gente pensar também que quando a gente saía de casa para trabalhar, e agora estou falando especificamente do recorte de pessoas que puderam fazer home office, né? Não é a maioria no Brasil, mas algumas puderam, a gente tinha espaços de diálogo com outras pessoas sobre outras coisas. Não é à toa que a produtividade em geral das pessoas aumentou muito, porque só existe foco no trabalho, né? Então não existe mais o espaço de confissão para alguma pessoa com quem você divide também laços de confiança a respeito de uma situação que está acontecendo em casa. Agora, convido vocês novamente a entrar no Mentimeter, mas vai ser preciso recarregar a página e digitar um novo código, 1443187. E agora, meu convite é para ouvi-los e ouvi-las. Eu gostaria de saber, na opinião de vocês, o que são essas tarefas de cuidado. Como eu disse anteriormente, né, a gente teve esse acirramento das disputas ao redor da divisão do trabalho não remunerado, mas antes disso é importante a gente debater a respeito desse conceito de tarefas de cuidado. Então, eu vou dar um tempinho, a gente vai ver as respostas surgindo aí na tela. Ter responsabilidade com o próximo. Vamos lá, pessoal, só escrever algumas palavras dentro da caixinha. Afeto e proteção, limpar, cozinhar. Excelente. Posso compartilhar depois com a professora Samara e também com o professor Hamilton textos e também um podcast de uma pesquisadora chamada Helena Hirata, que ela fala especificamente sobre a tarefa do care, né, a tarefa do cuidado. E é algo que uma autora italiana importante feminista chamada Silvia Federici fala muito, né? Historicamente, a mulher ela foi alocada nesse espaço doméstico, né, para cuidar de temas relacionados ao trabalho reprodutivo. Trabalho reprodutivo não é só, enfim, engravidar, ter filhos, mas também, né, a manutenção da família de uma forma global. Então, quem respondeu aqui limpar, cozinhar, exatamente isso. Essas são funções de manutenção da vida. Existem autores que falam que somente o capitalismo ele só foi bem sucedido porque tinham mulheres trabalhando de graça em casa, sustentando os trabalhadores, né? Então, o que a gente vê ainda é isso, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, mas o espaço doméstico ele não foi ocupado pelos companheiros, né? Então, a gente ainda tem uma divisão aí do trabalho não remunerado que é muito desigual. Segundo os dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, no ano passado, 3/4 do trabalho não remunerado é feito por mulheres, né? E, para além disso, como se isso não bastasse, a gente ainda é constantemente confrontada com as justificativas legitimadoras
desse tipo de coisa desigual, né? Por exemplo, mas a mulher leva muito mais jeito para isso. É a mulher que sempre lembra dos aniversários, dos amigos, dos filhos. Às vezes a gente tem mulheres comprando presentes para que outra pessoa dê, enfim, marcando consultas para os outros membros da família. Enfim, tudo isso é tarefa e é tarefa mental, né? Essas são tarefas de cuidado. E a Silvia Federici, ela vai um pouquinho mais além. Ela fala, inclusive, que o afeto é também trabalho, né? Importar-se e dedicar o carinho não é trivial, não seria algo inerente à mulher, mas é sim um trabalho que nos foi dado, né? Que nos foi, na verdade, imposto. Então, o que a gente percebeu em vários relatos de mulheres que sofreram violência nesse momento de pandemia é que a tentativa de negociação com o parceiro a respeito dessas tarefas de cuidado, especialmente tarefas domésticas, era muitas vezes um gatilho para violências. Então, uma vez que a mulher sai desse papel passivo de fazer no automático, e as questões da casa, lavar roupa e lavar louça, e demanda uma divisão mais igualitária, isso pode ser também uma iniciativa, um estopim para a violência. Novamente, é a causa da violência? Não. Foi um gatilho ocorrido, né, provocado por uma situação de desigualdade que já subsistia naquela relação. E essa questão de ter esse tipo de papel social é imprescindível para que a gente pense as formas como as mulheres são afetadas nessa pandemia, né? Então, essa percepção social de que a mulher é a responsável pelos filhos e os idosos faz com que ela precise equilibrar diversas demandas de jornada, né? E muitas vezes sair dos empregos para poder se dedicar da forma como era esperado para essas pessoas da família, né? E a área educacional, vocês sabem, vocês estão vivenciando isso, foram muito afetadas nessa crise. A gente não sabe quando vai ser seguro a gente voltar para uma sala de aula com 40 pessoas, né? Ou com 20, que seja. Então, e sem as creches, sem escolas, como que essas mulheres vão fazer com essas crianças em casa, né? É lógico que as crianças também deveriam ser preocupação de outros membros da família, mas aí eu também relembro todas e todas do número exorbitante de famílias monoparentais que a gente tem no Brasil, que são chefiadas por mulheres, né? Então, isso é determinante para impedir que as mulheres retornem ao trabalho. E isso faz essa demanda, né, que as mulheres lidem com um trabalho produtivo e reprodutivo, acaba empurrando mulheres que são mães para um lugar do empreendedorismo, né? Então, a mulher não vira empresária porque apenas porque ela quis ou porque ela teve uma grande ideia, mas porque foi o que sobrou. É o único jeito de conciliar todas as tarefas, né? Não existe um trabalho, ou poucos trabalhos conseguem contemplar jornadas que consigam abarcar, levar e trazer filhos da escola e fazer e preparar refeições, enfim. São muito poucos lugares de trabalho que têm creches, então saíram alguns dados a respeito do número imenso de MEIs, né, de cadastros de microempreendedor individual, agora nessa pandemia. E isso pode ser um reflexo dessa questão. E, além disso, também a gente não pode esquecer da hiperrepresentação de mulheres em alguns setores que foram muito afetados, como de alimentação, varejo, hotelaria, mesmo o trabalho doméstico. Então, as mulheres que já eram alocadas em trabalhos com menores remunerações, ainda estavam em setores que foram impactados de forma determinante. Então, a gente tem cotidianamente notícias nos relembrando a respeito da dimensão, né, de como nós fomos atingidas, né, nós mulheres fomos atingidas nesse contexto de pandemia, seja em âmbito exclusivamente doméstico, seja em âmbito de emprego. Então, é uma crise
importante pela qual nós estamos passando. Mas eu não queria terminar a apresentação nesse ânimo. Eu queria falar também a respeito da potência que existe na nossa auto-organização. E eu trouxe aqui para vocês 2 iniciativas auto-organizadas por algumas mulheres, que é o Mapa do Acolhimento e também o Justiceiras, que são iniciativas para acolher mulheres em situação de violência, seja oferecendo um tratamento psicológico, seja direcionando essas pessoas para socorros, né, de alguma forma assim, imediatos, né? Então, convido todas e todas para conhecerem essas iniciativas e para valorizar também essa potência que nós temos, né? A gente não pode sempre se alocar no lugar de vítima, a gente pode reverter essa situação. E agora eu convido todas e todas a um debate. Nós somos muitos participantes, fico muito feliz aí por ver que nós somos 36 pessoas na sala. Então, para que todos consigam falar, ou todos que queiram consigam falar, e a gente não extrapole o nosso horário das 6h30, fica a sugestão, né, de vocês fazerem falas um pouco mais objetivas, e também de sempre referenciar ao pensamento do colega ou da colega que falou antes, e essa sugestão eu tendo a achar ela importante, porque faz com que a gente exercite a escuta, né? Às vezes a gente levanta a mão para falar, enfim, só fica esperando o momento de falar sem escutar o que a pessoa anteriormente trouxe. Isso valoriza também eventual donos e donas de ideias inovadoras no debate. E além disso, se vocês se sentirem confortáveis, eu já trago aqui que a gente ficaria muito, muito feliz se vocês deixassem a câmera aberta, porque isso faz com que a gente se sinta pelo menos um pouquinho mais próximo, mesmo nesse momento tão adverso, né, que nós estamos enfrentando. Eu agradeço demais novamente o convite, deixo aí o meu e-mail se vocês quiserem me acessar, sou muito entusiasta da pesquisa, então posso compartilhar alguns textos com vocês, se vocês tiverem interesse. E é isso aí, pessoal, muito obrigada. Excelente, MC, maravilhoso. Eu já estou alvoroçada aqui. Eu já estou aqui com 1 milhão de perguntas. Aqui, eu vou primeiro deixar, então, manifestar o agradecimento pela fala, foi maravilhoso, assim, principalmente a forma com que você abordou, a forma participativa também e inclusiva. Eu vou deixar, talvez, mais para a professora Samara fazer esse bate-bola, até porque ela, sendo presidente da comissão de Friburgo e também estando à frente, também sabendo muito mais o contexto da cidade, e muitos dos alunos que estão nos assistindo agora são moradores de Friburgo, eu acho que a gente tem um trabalho aí bem legal que a professora Samara pode tocar, para comparar um pouquinho a realidade da cidade com o que você trouxe também de São Paulo e fazer esse bate-bola. Então, convido, reforço aqui que a professora Maria Cláudia falou. Gente, quem tiver vontade de perguntar, quem tiver vontade de se manifestar, por favor, acho que tem algum recurso para levantar a mão. Isso, excelente, Hamilton. Só antes de passar a palavra para a professora Samara, todos e todas que estiverem vendo aí na barra do Zoom um ícone chamado participantes, se vocês clicarem nele, vocês conseguem ver uma mãozinha azul. Se vocês clicarem nessa mãozinha, significa que vocês levantaram a mão. A gente que está aqui como anfitrião, né, dessa discussão, a gente consegue ver exatamente a ordem das pessoas que levantou a mão. Então, é bom para ninguém atropelar ninguém, né? Então, fica ali na abinha participantes, se você clicar lá, pode levantar a mão. E se você clicar e se arrepender ou tiver a fala contemplada por algum colega antes, você pode abaixar também. Mas convido todas e todas a participarem. Queria muito ouvi-los. Mas, professora Samara, antes de mais nada, quero ouvir você. Vamos lá. Eu convido a todos a abrirem a câmera, né? Assim como a professora Maria Cláudia falou, vamos nos unir, mesmo que à distância, né?
vamos sofrer um pouco menos nessa pandemia e tentar nos vermos, assim, pelo menos mesmo de ao vivo. Professora, aqui na nossa, não no Rio de Janeiro, mas mais especificamente em Nova Friburgo, onde eu atuo, nós tivemos um caso de 50% de aumento da violência doméstica familiar. Mas já debatendo aí o que eu já debati semana passada com os alunos, contando com uma subnotificação, tá? Porque não sei se a professora concorda comigo, mas a subnotificação é muito prejudicial à nossa pesquisa e à nossa atuação, porque nós sabemos que ela é latente e verdadeira no que se diz, porque a mulher ainda sente vergonha, o homem ainda amedronta ela ao ponto dela não conseguir, né, notificar esse tipo de violência. Não sei se a professora concorda comigo nesse aspecto. Mas, e aqui em Friburgo também, acontece os casos assim que a gente vivencia na militância do direito. Eu gostei muito daquele ciclo vicioso, né, que ocorre do agressor, porque o agressor ele pratica exatamente aquele vício. E por que a mulher não se libertou antes? Então, acho que o direito tem que resgatar um pouco da parte psicológica, muito, né? Um pouco, não muito, da questão psicológica no que diz respeito à violência doméstica familiar. Porque a vítima, aquela vítima, eu já peguei muitos casos, aquela vítima, o único carinho que ela tem é exatamente, às vezes, daquele agressor. Então, ele sabe exatamente o ponto em que ele vai agredir e o ponto que ele vai afagar, para que não ocorra essa quebra, né? Essa separação que nós costumamos ver, né? E presenciar. E com relação aqui, professora, também o artigo 7º, o rol não é taxativo. Eu gostaria de saber se é correto essa afirmação. Eu posso considerar a violência doméstica e familiar contra a mulher passível dos rigores da Lei Maria da Penha qualquer tipo de situação onde a mulher se sinta desconfortável? Bom, Maria Cláudia, com você. Excelentes colocações, Samara. Eu já ouvi você olhando para o horário, pensando quanto tempo será que a gente tem para debater tudo isso, porque são temas muito instigantes, né? E começando com a sua primeira colocação, aquela proposta que eu fiz nos gráficos de barra, ela não passou de uma pegadinha, né? Então, porque como você disse, uma coisa são as denúncias, outra coisa é a ocorrência. A denúncia, ela é aquilo que chega para o sistema de justiça. A ocorrência, ela pode ser mensurada de diversas outras formas. E sim, é realmente muito frustrante para a gente como pesquisadora e mesmo como militante da área, não ter dados tão precisos para enfrentar essas questões. E é por isso que a investigação de feminicídios, ela pode ser uma investigação, assim, acadêmica, né? Ela pode ser privilegiada nesse aspecto, porque são crimes em que 85% das vezes o autor é conhecido. Então, é movido, né, o processo e a gente pode analisar o fluxo processual e fazer análise de discurso, fazer análise de incidência de termos relacionados a gênero. Mas concordo plenamente, assim, quando a gente fala do aumento da violência doméstica, é muito importante que a gente pense, a gente não pode só se socorrer para os canais que a gente acessava antes da pandemia, porque hoje em dia eles estão defasados, né? A mulher não consegue mais, em primeira mão, denunciar tanto quanto ela denunciava antes, justamente por estarmos todos no espaço doméstico. Enfim, partindo para outra colocação, é essencial que a gente se socorra de outras áreas do conhecimento e que a gente sempre pense que o direito ele não resolve todos os problemas, né? Se o direito penal sequer resolve todos os problemas, o direito, então, também não. Eu vou deixar a parte para os alunos, para os participantes falarem, e se sobrar um tempinho, eu tenho duas perguntas para a professora.
Perfeito. Mas, enfim, eu acho muito bonito da Lei Maria da Penha visibilizar a importância das assistentes sociais, a importância de equipe psicológica, dessas equipes multidisciplinares para enfrentarem um problema que tem diversas vertentes mesmo, né? Enfim, a gente não pode só enfrentar essa questão pelo prisma do direito penal, até porque, como você mesma disse, Samara, muitas vezes o que a mulher quer não é que aquele homem seja preso, aquele homem é o pai dos filhos dela. Às vezes é muito comum a gente ouvir uma mulher falando assim: ah, delegado, você não pode ir lá só dar um susto nele? Porque, assim, o que a A mulher questão é muito quer. mais profunda, né? E nós Exatamente. estávamos debatendo sobre isso no nosso último encontro, eu, pelo menos, cheguei à conclusão de que o tratamento psicológico, tanto para o agressor quanto para a família, seria a resolução ideal. Inclusive, eu, como advogada atuante nesse tipo de crime, eu vejo que o sucesso é maior, inclusive quando eu consigo liberdade provisória, condicionada, uma das condições da liberdade provisória do réu é o acompanhamento psicológico, concedido de forma até então gratuita, né? Porque agora ele tem que pagar por esse tratamento, né? Com Sim. a nossa última novidade aí da Maria da Penha. Mas ele foi condicionado e foram os casos mais exitosos, onde a família voltou a ter uma convivência familiar sadia. Muito bom. E antes de passar a palavra para a Rosane, que está com a mão levantada, eu acho que o Hamilton também quer fazer uma participação, só para falar de um componente que eu não sei se isso é mensurável, isso vem de uma sensação, de uma impressão de pesquisa e também de uma vivência, né? É simbolicamente importante para uma mulher ter um parceiro. Então, é muito doído falar isso, ler os estudos que falam isso, né? Porque isso corrobora para a manutenção de relacionamentos abusivos. Então, tem esse componente que a gente é difícil até colocar em palavras, enfim. Mas imaginem uma mulher que tem 4 filhos, junto com um homem agressor, e enfim, essa mulher abriu mão da sua carreira há 20 anos, está fora do mercado há 20 anos, para cuidar desses filhos de forma integral. Então, isso tudo corrobora para a perspectiva de que a gente não pode jamais julgar uma mulher em situação de violência. Agora, Hamilton, depois a gente passa a palavra para a Rosane. Eu ia. Só 2 comentários. Eu acho que o cenário do Rio de Janeiro, capital, não difere muito de São Paulo, dentro do que eu andei lendo, porque as características são tão bem parecidas mesmo. E eu só ia comentar agora, para passar a palavra para os participantes, para quem for perguntar, para na hora que estiver utilizando a câmera falando, se apresentar para os colegas também e dizer, de repente, o período em que está, que eu acho que é bem legal, até para poder responder e poder identificar mais ou menos o período da pessoa para a resposta ficar alinhada, tá bom? Só isso mesmo. Perfeito. A gente tem uma inscrição até agora, que é da Rosane. Rosane, se você quiser falar, a palavra é sua. E encorajo novamente os e as participantes aqui da nossa conversa a falarem. Não precisa ser necessariamente uma pergunta, pode ser uma observação ou algo que vocês pensaram ao longo da exposição. Rosane, você quer falar? Oi, boa noite. Boa noite. Não, a minha colocação seria, eu já vi mesmo assim, mulheres que por muito tempo tiveram medo de denunciar, de ir atrás dos seus direitos, de correr atrás mesmo, e quando chegaram aí, não foram atendidas, não foram protegidas, então passaram novamente por outras situações. Isso não, essa falta de proteção realmente faz com que a mulher desista de pedir ajuda de novo, pedir socorro. E eu acho que isso corrobora para que a mulher vire mais uma estatística no feminicídio. Só isso. Vamos rodar um pouquinho, a MC, de repente, ver se tem mais gente para falar. E aí, de repente, não tem foco. O que você acha?
Ótimo, então a gente já conecta com a abertura do microfone do Lucas Barros. Lucas, pode se manifestar. Lucas é do nosso grupo de pesquisa. Vocês estão me ouvindo? Aham. Meu nome é Lucas Barros, faço parte do grupo de pesquisa desde o ano passado. Eu sou estagiário da primeira vara criminal daqui de Friburgo, que não trata da parte de violência doméstica, mas trata especialmente de júri popular em questão de feminicídio. Durante o trabalho, eu pude perceber que houve um número bastante expressivo, né, de entradas de processos relacionados a feminicídio. E, enfim, já presenciei algumas outras situações na minha vida relacionadas a isso, ao contato que tive com outras pessoas. E durante uma vez presenciei um ato de violência, não no âmbito doméstico, mas contra uma parceira no meio da rua. Imediatamente naquele momento eu fiquei um pouco receoso de intervir, porque eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Fiz uma ligação para a polícia falou que se a mulher quisesse que ela ligasse para a polícia e não que eu ligasse para a polícia. E tive uma dificuldade muito grande de fazer uma denúncia no Disque Denúncia, porque me foi perguntados muitos dados dos quais eu não sabia. Mas eu possuía filmagens, eu possuía a ligação para a polícia. Então, eu queria perguntar para a palestrante quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje para fazer uma denúncia. Não só as dificuldades burocráticas, mas as dificuldades em geral. É isso. Posso Perfeito, sugerir Lucas. responder os dois? Porque acho que abrir para mais um, as falas estão bem conectadas, eu acho. Exato, sim, muito conectadas. Então, respondendo antes de mais nada a primeira pergunta, que foi da Rosane, né? Essa dificuldade em acessar o sistema de justiça, ela colabora de fato por uma fragilidade na confiança na potencial proteção que o Estado pode oferecer, né? Eu acho que isso que você presenciou, vivenciou, teve uma pessoa, né, que você acompanhou aí, é a pior coisa que pode acontecer para uma mulher que já toma a iniciativa de pedir ajuda. Tomar essa iniciativa, dar esse passo, é extremamente difícil. E não encontrar esse amparo, não encontrar essa seriedade no sistema de justiça é avassalador. No meu trabalho de campo, na tese, nos júris, então, que eu participei, enfim, que eu etnografei, era um número muito importante de mulheres que tentaram acionar o sistema de justiça, mas algumas foram dissuadidas até de fazer um BO. Muitas vezes, isso vem já de uma nova faceta da violência, que é a ameaça do parceiro que fala: se você fizer um BO, eu te mato. Se você contar para sua mãe que isso acontece, eu te mato. Então é muito difícil também a gente balizar isso, né? Como que a gente oferta de fato esses instrumentos que já existem para que a mulher consiga se ver, reconhecer-se como vítima de violência. Como eu disse, isso já é um passo muito difícil de ser atingido. Identificar os canais que ela pode acessar, formais e informais, ter a iniciativa de fazê-lo de forma autônoma, né? Livre de ameaças. Então, eu concordo com a Rosane do quanto isso é fragilizante, né? nessa busca por proteção. E o que você disse, Lucas, é que essa pessoa, né, te respondeu que se a mulher quisesse, ela que fizesse a denúncia. Isso está em completo desacordo com a forma como a gente vê a violência doméstica hoje. Até o ano de 2012, tinha uma disputa de interpretação na Lei Maria da Penha, e algumas pessoas falavam assim: não, essa lei quer dizer que é apenas a mulher que pode retar, que ela pode ser, no termo penal, né, que ela pode representar contra aquele agressor. E outras pessoas falavam: não, qualquer pessoa que verificar uma violência acontecendo pode noticiar a polícia a esse respeito. E foi esse segundo entendimento que prevaleceu. Então, hoje, se eu ouço, por exemplo, uma vizinha minha sofrendo violência doméstica, eu posso fazer a denúncia, né? Algumas pessoas, até movimentos feministas, chegaram a falar se isso não retiraria a autonomia da mulher em escolher o melhor momento para fazer a denúncia, né? Já que é um momento que é tão difícil, será que não é melhor escolher um momento
com muito cuidado, um momento que vocês tenham mais estabilidade financeira, que você tenha para onde ir. Mas, enfim, a gente tem aí índices crescentes de feminicídio, como você disse, que mostram que talvez aguardar não seja a melhor alternativa, né? Então, esses são os gargalos que eu identifico, mas se eu pudesse indicar um que a gente talvez possa vencer em âmbito extra sistema de justiça, é fomentar debates como esse, falar a respeito de violência doméstica para que as mulheres consigam se identificar quando estão dentro de relações abusivas, né? Investir na autonomia dessas mulheres e até na autoestima, que não precisa sofrer violência. Não existem outros modelos de relacionamento que não têm o abuso, né? Que não têm a dor. Então, aproveito, né, esse gancho para elogiar novamente essa iniciativa. É um tema muito árido, muito difícil, mas a gente não pode se esquivar dele. É para falar sobre isso na reunião familiar, é para falar sobre isso com os amigos homens, é para falar sobre isso no espaço de trabalho. Enfim, espero não ter falado demais, mas acho que já vou passar a palavra, então, para alguns outros participantes. A Lívia levantou a mão. Lívia, se você quiser abrir seu microfone e participar, fica à vontade. Olá, boa tarde. Eu sou aluna do primeiro período de Direito, eu sou aluna do Hamilton, e a minha dúvida é sobre se transexuais e casais lésbicos, eles são contemplados pela Lei Maria da Penha. E minha outra dúvida é porque os agressores saem tão rápido da cadeia. Perfeito, Lívia. Então vamos fazer uma outra rodada e eu já volto a você. O Lucas, apareceu aqui que você levantou a mão novamente. Não sei se você queria fazer alguma outra participação, mas eu vou fazer só uma proposta muito pequenininha. Primeiro passar a palavra para a Emanuele e depois te ouvir, pode ser? Então, Emanuele, se você quiser abrir o microfone. Eu só não vou conseguir ligar a câmera porque minha câmera está dando um problema, mas eu acho que todo mundo está me escutando. Sim, fica tranquila. Eu sou a Emanuele, eu também sou do grupo de pesquisa, estou no 10º período, então, né, já estou quase acabando aí. E, na verdade, eu quero fazer uma pergunta, mas antes eu queria fazer um comentário. Me chamou muito atenção ao longo, né, da palestra, no momento em que você falou da divisão das tarefas de cuidado, né, que pode ser justamente o estopim, e isso me chamou muita atenção justamente porque eu estou também num projeto de pesquisa do TCC que eu tenho lido muitas situações assim. Porque essa situação, né, de solicitar o parceiro para dividir as tarefas também pode significar até uma quebra de padrão comportamental esperado, né? Aquele padrão de subordinação, de subserviência. E me lembrou, durante a minha pesquisa, né, de uma palavra até da Zafiotti, que ela fala que essa insubordinação não é a razão primeira da violência, mas é algo que desencadeia a capacidade do agressor de converter agressividade em agressão. Então, só esse comentário. E o comentário da Rosana, a pergunta da Rosana também me trouxe assim, para a minha linha de pesquisa do TCC, justamente esse medo, né? Que é o medo de sofrer novamente a violência direta, mas eu também acho que também muito medo de sofrer a violência das próprias instâncias, né? Porque a gente lida com pessoas muito despreparadas no trato para lidar com a violência doméstica à mulher. E a minha pergunta fica, como preparar essas autoridades, a autoridade policial, a autoridade judiciária, no trato dessas questões? Porque é tudo muito delicado, né? Excelentes ponderações, Emanuele. Só passo a palavra, então, antes para o Lucas, e aí a gente faça uma nova rodada de respostas. Não, meu comentário é apenas para parabenizar pela palestra. Eu, quando no momento anterior fui falar, me organizei para falar isso, acabei esquecendo. Somente parabenizar a professora Samara, o professor Hamilton, por conseguirem estar dando seguimento a esse grupo de pesquisa, mesmo de forma remota, que tem sido muito bem conduzido. E parabenizar a Maria Cláudia pela palestra muito esclarecedora e, com certeza, muito, muito proveitosa para todos nós, né, que participamos do direito, não participantes do direito. Minha namorada está aqui do lado, ela está ouvindo também um pouco da palestra e está gostando muito. Então, só para fazer esse agradecimento. Muito obrigada. Um beijo, namorada do E eu Lucas. vi como ela toca violão também.
É tão bom quanto. Maria Cláudia. Muito bom. Maria Cláudia. Pessoal... Oi, pode falar, Ricardo. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não consigo levantar a mão porque eu sou anfitrião da reunião, não consigo levantar a mão. Se for possível, rapidinho. Em determinado momento da sua fala, você mencionou a necessidade de falar com os homens a respeito disso. Você falou de grupos de homens, né, que pensam, refletem, né, sobre a sua masculinidade tóxica. Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, né, porque a percepção que eu tenho é que nós, homens, sequer nos damos conta das violências que cometemos em determinados momentos, exatamente por conta da formação cultural que a gente tem na sociedade, etc. Claro que a violência física extrema, psicológica, ameaça, essas são perceptíveis e são dolosas, digamos assim. Mas há outras muitas, né, que a gente sequer se dá conta delas. Queria te ouvir um pouco sobre conselhos para os homens nesse assunto. Que difícil, Ricardo. Mas, enfim, vou começar só pela ordem, então, lembrando um pouquinho da pergunta da Lívia, né? A Lívia perguntou se pessoas trans também são abarcadas pela Lei Maria da Penha. É interessante a gente pensar sobre isso. Eu não sei se vocês já chegaram a acessar a lei do feminicídio. A lei do feminicídio ela foi alvo de muita disputa no momento em que ela foi, né, que ela entrou em vigor, e por um movimento de alguns grupos no Congresso Nacional foi retirado o termo gênero feminino e inserida a palavra sexo feminino. E esse foi um esforço para falar que algo como só seria mulher, a mulher biologicamente mulher, né? Então foi um aceno nesse sentido. A gente não passa pelo mesmo caso na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela começa falando que é um diploma legal voltado para mulheres. E como a gente tem esse termo mulheres, então eu entendo, é uma compreensão bastante difundida, não só minha, Lívia, que são plenamente inseridas como pessoas que podem ser vítimas e ser abarcadas pelos institutos da Lei Maria da Penha, pessoas, mulheres trans, né? E, para além disso, você também fez uma outra colocação, se casais lésbicos poderiam, né, ser também casais que poderiam ser vítimas, né, se mulheres inseridas em relacionamentos lésbicos, sim. E porque a lei ela só fala que a vítima precisa ser mulher, né? São poucos os casos em que a gente observa, pelo menos aqui em São Paulo, de violências ocorridas dentro desse contexto de relacionamento. A gente tem uma discussão acontecendo por aqui a respeito de prolongar a Lei Maria da Penha para casais de pessoas não binárias. Então, a gente ainda tem muito chão aí para discutir a respeito dessas questões do gênero. Ora, eu também não tenho como levantar a mão, mas só puxando gancho, porque tem super conexão com a sua resposta. Com relação às pessoas transgêneras femininas, já não tem mais discussão. A pessoa homossexual do gênero feminino não tem discussão. Agora temos os não binários, né? Vamos colocar aí. Mas vamos supor uma hipótese onde a pessoa é transgênera do gênero masculino, sofre a agressão em função e razão do gênero de nascimento dela feminino. Teríamos aí uma exceção de uma pessoa do gênero masculino sendo sujeito ativo da lei, dos crimes amparados pela Lei Maria da Penha? Samara, essa pergunta é excelente. Eu fiz essa pergunta ao longo do meu doutorado para alguns e algumas promotoras. E eu já vi pessoas falando que denunciaram feminicídio justamente por isso, assim, a pessoa, ela foi atacada, né, na sua vida foi atacada
cada sua dignidade física, enfim, não pelo gênero que ela performa, mas pelo gênero de nascença. Então, tem uma discussão muito quente aí a respeito de limites da legalidade, para que a gente também pense que a gente precisa colocar limites no direito penal, né? Será que vale a pena esse tipo de expansão? Então, uma discussão super quente, encorajo aí todos e todas estudantes que estão em fase de TCC a enfrentarem esse tema, mas a gente ainda não tem uma resposta fechada. Pegando só mais o último gancho da pergunta da Lívia, por que as pessoas saem tão rápido, né? A gente, enfim, não tem uma resposta por conta disso. Enfim, os crimes relacionados à violência física, eles não têm uma pena muito longa. As penas mais longas, elas são relacionadas a crimes sexuais e crimes, né, de tentativa ou homicídio. Então, em parte, essas pessoas acabam saindo, que a gente chama de rápido, né? Pela fragilidade com que a gente ainda lida com as questões de violência doméstica, em parte porque é o curso da nossa lei de execução penal mesmo, né? Então, é muito difícil a gente estar nesse campo de garantismo e, ao mesmo tempo, visibilizar essas lutas feministas, que a gente sabe que são reforçadas, né, quando a gente tem uma penalização. Então, é basicamente isso. A Emanuele fez uma observação muito interessante a respeito da divisão das tarefas de cuidado e chamou a atenção para um fenômeno que é a reculpabilização, né, das vítimas, a nova culpabilização das vítimas, quando elas conseguem chegar numa delegacia para levar a denúncia de uma violência doméstica. E, de fato, o primeiro olhar que a gente tende a dar, e eu falo a gente porque socialmente é construído esse imaginário da mulher que gosta de apanhar, né? Em geral, as pessoas olham para as mulheres vítimas de violência doméstica que estão no ciclo da violência como alguém que permitiu que aquilo chegasse àquele ponto. Então, é uma tarefa não só de visibilização do fenômeno, mas também de sensibilização. Então, é uma nova camada de debate. A gente não está falando mais que esses profissionais eles têm falta de acesso à informação. A informação eles têm, mas eles não estão sensibilizados e empáticos à causa. Então, isso é realmente muito sensível. Aqui em São Paulo, conversando com alguns delegados, eu já verifiquei, assim, na fala de algumas pessoas, que serem alocados para delegacias especializadas em crimes de violência contra a mulher é uma punição para os profissionais, porque seriam lugares muito difíceis de você lidar, e as vítimas sempre voltam atrás, e elas vêm cá, e a gente tem que jogar todo o nosso trabalho no lixo, porque elas desistem, enfim, com esse tipo de abordagem. Então, poxa, de fato, a gente tem que repensar essas estruturas e repensar essa formação do e da profissional operador do direito, né? Ou desses, que a gente chama dos burocratas de nível de rua, essas pessoas que são o escrivão, o policial que faz o primeiro atendimento. Eu estava, inclusive, professora, falando sobre isso numa aula. O primeiro lugar que a mulher busca, né, em socorro é a delegacia de polícia, é a delegacia da mulher. E é o primeiro local que ela é rechaçada na prática. Porque o policial já começa a fazer... tem prova. Ué, eu tenho prova de uma injúria? Será que ela não quer só se vingar? Pessoal, isso quando, gente, sem contar que muitas não sabem o lugar especializado para ir. Exato. Uma questão que é bastante, por exemplo, na capital, que tem muita delegacia, as pessoas muitas vezes não sabem que diante de um crime em flagrante, quando ele envolve violência doméstica ou violência contra a mulher, a delegacia responsável que vai te dar o melhor atendimento aqui na capital é a DEAN. E a DEAN. Só que muitas vezes você vai correndo procurar a delegacia mais próxima, não a delegacia especializada. E aí, na delegacia mais próxima do local do fato, a pessoa muitas vezes tem um atendimento pior. Não necessariamente pelo despreparo dos profissionais. Às vezes tem, e é muito triste quando isso ocorre. Isso é lamentável para a sociedade ter que ter profissional despreparado.
mas principalmente porque aquela delegacia não é a especializada. Então, muitas vezes calha de acontecer... Não generalizando, É, professor Anildo, mas eu digo sempre isso. Eu sou contratada porque eu falo para a mulher, eu falo, olha, você não precisa pagar advogado, às vezes uma pessoa humilde, sofrida, que não tem condição de pagar advogado, mas que acaba tendo que pagar advogado, e isso é uma luta muito grande dentro da OAB, porque a pessoa é um serviço gratuito. Ela não precisa ir com advogado, mas ela acaba sendo compelida a contratar um advogado, porque ela não consegue simplesmente fazer o registro ali da sua ocorrência. isso aí. Infelizmente, Sim. uma realidade bem próxima, não generalizando, obviamente que tem delegacias aí que são renomadas e tem primor, né, e são modelos. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou fazer a última. O Ricardo me fez uma colocação muito difícil, me colocou aí na parede. A Lívia está com a mão levantada e talvez depois dela a gente já possa se encaminhar para a pergunta da Samara e encerrar, né? Para a gente não extrapolar muito o nosso horário. Mas respondendo, antes de mais nada, o Ricardo, que iniciativas os homens podem ter, né, para questionar essa própria masculinidade tóxica que nós somos socializados para ter, né? E novamente eu repito, não são homens que são machistas, é a estrutura que é machista e os homens são as pessoas que manifestam isso, né? Muitas vezes a gente tem também mulheres manifestando machismo, que é muito triste, mas enfim. Olha, Ricardo, eu acho que a gente já foi nesse momento civilizatório em que estamos, a gente já conseguiu identificar que a nossa hiperestrutura ela é machista. E acho que a gente pode encontrar muitas respostas lançando mão da nossa autonomia. Então, a gente tem aí a internet, o acesso à informação foi muito democratizado, a gente está aqui num espaço universitário, mas não é necessário acessar esses espaços para acessar vídeos de YouTube, literatura. Então, eu acho que ir atrás dessa própria desconstrução de vídeos, ouvir mulheres sem julgamento, às vezes ouvir e apenas ouvir é interessante, né? Existem diversos documentários que falam a respeito de desconstrução do machismo, então existe um material aí que se pode acessar de forma bem fácil de digerir, né? E eu acho que o básico é repreender amigos que fazem atitudes machistas. Eu não estou aqui indo para o extremo de cancelar pessoas, eu não estou aqui falando de fazer um shaming na roda de amigos, falando, ô cara, você tá vendo quando você está sendo babaca? Não, mas talvez um diálogo em separado, em privado, apontando, discutindo, falar, pô, fiquei incomodado com esse negócio que você disse, será que não é bacana repensar? Isso tem um potencial fantástico, porque às vezes ter mulheres falando significa um total de nada, mas ter um amigo com quem você confia te levantando essa questão pode ser muito importante, né? E além disso, nessa tarefa de desconstrução do machismo, relembrando um pouco mais tudo que trouxe, né, a Lívia, dessas tarefas de cuidado, é muito... As mulheres estão acostumadas a tomar conta das lacunas deixadas na gestão da casa. Então, não basta só falar para uma companheira, para uma mãe, falar assim, faz a lista que eu vou no mercado. Essa fala do tipo, faz a lista, o que ela traz dentro dela, faça a gestão de toda a nossa necessidade, faça os cálculos de tudo que a gente precisa na nossa casa e eu apenas coloco os objetos aqui dentro. Então, apropriar-se do que é a gestão da casa, apropriar-se dos instrumentos e das formas de manutenção da vida é um negócio tão simples, mas tão raro, né? E é curioso olhar isso, não sei, eu falo pessoalmente, né? Olhar para avós, olhar para pai e mãe, olhar para tios, como já está
intrínseco às mulheres da casa, que são elas que vão exatamente, alguém falou aí no chat, né? Essa coisa de esperar a mulher ter que pedir é muito humilhante, ter que pedir, ter que negociar esse tipo de coisa. Então, tomar a dianteira são coisas muito simples, enfim. Já atingimos 8h30, só queria verificar aí se tem alguém. 8h30, não, perdão, 18h30. Só queria verificar se tem mais alguém com a mão levantada. A Gabriela, eu acho que a gente pode passar para a fala dela e depois passar para a Samara e para o encerramento. Boa tarde. Eu vou deixar minha pergunta para fazer depois por e-mail. Perfeito. Aos alunos, tá bom? Muito Perfeito. obrigada pela sua participação. Imagina. Eu acho que a professora se sentiu sugada, né? Imagina, eu gosto de falar dessas coisas. Pelo aprendizado. Mas eu vou deixar agora com os alunos. Muito obrigada pela presença e pelo prestígio. Gabriela, vai lá, a palavra é sua. Boa tarde, doutora. Primeiro, muito obrigada pela palestra. Foi muito elucidativa, excelente. Eu sou do grupo de Ciências Criminais e eu queria fazer uma pergunta. Eu fui jurada do Tribunal do Júri aqui um semestre na comarca de Nova Friburgo. Então, tive uma experiência, assim, pude avaliar que quando a maioria dos jurados são homens, e aqui é uma cidade bastante conservadora, isso afeta bastante na resposta em casos de feminicídio. O que a doutora acha que poderia equilibrar isso quando chegam casos de feminicídio e a maioria dos jurados são homens? Gabriela, isso toca muito no meu tema de doutorado, a professora Milton sabe, né? Eu passei os últimos 3 anos indo em loco no júri e identificando como que promotores e defensores se referem à mulher no momento desse procedimento. Então, a gente vê aí um movimento pendular, né? Às vezes o defensor querendo falar, não, ela era uma mulher promíscua, enfim. E a defesa, aliás, o Ministério Público falando, não, ela era uma mãe de família, tal, como se isso fosse muito elogioso e também não aprisionasse nossa existência, né? Então é muito difícil ter existência aprisionada ou na vadia promíscua e na santa mãe santificada. Verdade. Mas de todo modo, isso que você disse é muito importante, porque no momento do júri, é o momento da construção do discurso que vai fazer com que as pessoas optem por votar de uma forma ou de outra, né? E muitas pessoas falam, né, até, olha, isso é muito mais um teatro do que direito, enfim. Mas, de todo modo, eu acho que essas expressões que são muito prejudiciais à imagem da mulher, elas tendem a ocorrer menos e menos na sociedade, porque a sociedade como um todo tem sido afetada positivamente pelo movimento social, pelo feminismo, enfim. Isso tem colado muito menos, mas como você identificou, às vezes essas assimetrias elas se manifestam. Eu acho que isso pode vir de um discurso ético, poderia haver um pacto ético entre esses atores que estão no júri, de não usar esses signos, essas expressões que alocam a mulher em determinados espaços, e também de uma conscientização que aí é extrajurídica, né? Então, eu acho que, novamente, promovendo esses espaços, falando sobre feminismo, no jantar de sábado, no almoço de domingo, no trabalho, na família, eu acho que isso tem uma potência muito grande. Então, acho que é basicamente isso, não quero atrasar vocês, eu sei que vocês têm aula. São esses brilhantes alunos e participantes que vão ser os promotores e os defensores, né? Que vão exatamente contribuir com esse pensamento para a modificação social. É isso aí. Obrigada, doutora. Queria agradecer. Então, podemos fechar, então, NC? Posso fechar? Podemos. Muito obrigada, pessoal. Queria agradecer a todo mundo que participou. Ricardo, inclusive, quem estiver ainda participando, eu indiquei no reunião passada do grupo de pesquisa um documentário que eu acho muito interessante, chamado O Silêncio dos Homens, que foi um documentário que eu e a professora Samara passamos no semestre anterior que a gente teve a atividade do grupo de pesquisa. Eu recomendo porque é um documentário muito importante para a gente pensar e repensar a masculinidade
E acho que é um primeiro passo, realmente, para quem quer pensar um pouco mais a fundo sobre o tema. E no nosso nível universitário acadêmico, acho que é um documentário mais aprofundado, vamos dizer assim. Mas eu concordo, e como homem, né, enfim, como a Maria Cláudia colocou, são pequenas atitudes, pequenos gestos que a gente faz ao longo do dia a dia. Um deles é esse debate, é trazer esse tema, é dar visibilidade a esse tema, na sala de aula, no convívio, no dia a dia, né? Enfim, claro que isso gera situações de conflito, isso não é fácil, porque na nossa vida as pessoas também, alguns, infelizmente, vão ficando para trás. Tem gente que segue parado na adolescência. É um perfil que, infelizmente, de pessoas que atualmente nos governam, né? Um perfil bastante frequente de estar parado na adolescência ou em outros períodos ainda mais anteriores. Então, é difícil, mas essas pessoas acabam ficando para trás e é um pouco essa tendência que a gente tem que fazer. Não tem muito jeito, né? Mas, enfim, eu queria também, porque a gente já vai ter aula, Samara, não sei se já vai dar aula às 6h30 agora, eu vou dar aula às 7h20. Então, pegar um café, dar uma, né, absorver, fazer os posts no Instagram, porque foi maravilhoso, né? E é isso, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado, agradeço de Tchau, verdade. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, bom finzinho de semana. Agora, Ricardo, eu coloco em stop recording, é isso? É parar a gravação para poder gravar? Acho que né? Ricardo tá aí? Sim, Hamilton. Stop recording. Tá.